E para descobrir quais são os raios possíveis, ele introduz um novo ingrediente sem justificativa. E esse novo ingrediente, eu comentei com você na aula passada, na verdade o Bohr introduziu de várias maneiras diferentes. Ele ficava tentando, né? Vamos ver se esse ingrediente aqui dá certo. Aí ele não ficava muito feliz, inventava um outro ingrediente que tinha o mesmo resultado que o primeiro. E ele mostrou isso pelo menos 3 vezes diferentes ao longo da carreira dele. O que eu vou mostrar, o que eu mostrei para você na aula passada, é um ingrediente que não foi o primeiro que ele tentou, mas que é o mais simples de ser utilizado na prática. E também, talvez, seja o mais difícil de ser justificado, que é a imposição da quantização do momento angular. Isto é, a imposição de que o momento angular do elétron na sua trajetória circular em torno do núcleo só possa ter valores múltiplos de um certo valor fundamental. Esse valor fundamental tem um parentesco com a constante de Planck. Na verdade, é a constante de Planck dividida por um número. Então, o Bohr propõe a quantização do momento angular na seguinte forma: que esse momento angular seja um número inteiro multiplicado por essa unidade básica, cujo símbolo é h cortado, né? E é a constante de Planck dividida por 2π, 1,05 vezes 10 a menos 34 unidades do sistema internacional. Com esse ingrediente aqui, sem nenhuma justificativa, repito, mas a mecânica clássica do movimento planetário, ele consegue chegar a uma expressão que determina quais são os raios das órbitas admissíveis no átomo de hidrogênio. Os passos físicos são, primeiro, a ideia mantida por Bohr de que nós estamos falando de um sistema planetário. Tá certo? Ele continua visualizando o átomo com um núcleo, né, que tem uma massa muito maior do que a de um elétron que anda numa órbita circular em torno desse núcleo. Então isso ele mantém. É um ingrediente que vem da mecânica clássica. Mas ele supõe de início que a massa do núcleo seja tão maior do que a massa do elétron, nós sabemos que ela é muito maior mesmo, cerca de 2.000 vezes maior, que em primeira aproximação ele possa ignorar o movimento desse núcleo. Então ele considera o núcleo parado. A segunda lei de Newton aplicada a essa situação é a seguinte: a força de interação, que é uma força de atração coulombiana, tem que ser a responsável pelo efeito centrípeta. Essa força, ela pode ser escrita na forma. Eu estou aqui escrevendo o módulo da força, tá? Isso tem que ser igual ao produto de massa pela aceleração centrípeta, que eu espero que você relembre, v² sobre r. Cabe um parênteses. Quando a gente for levar em conta o movimento do núcleo, o fato de que a massa do núcleo não é infinita, a gente já sabe o que fazer. Basta vir nesta equação aqui e substituir a massa do elétron, que está aparecendo do lado direito, pela massa reduzida. Eu acho que pela massa reduzida desse sistema. Tá? Então, o caminho para a gente melhorar a descrição de Bohr está claro qual vai ser. E aí, se a gente juntar isso com a imposição da quantização do momento angular, a gente chega a uma equação que determina quais são os raios de órbita possíveis. Isso se dá assim: o momento angular para uma partícula de massa m e velocidade v, que está numa trajetória circular de raio r, é simplesmente o produto m vezes v vezes r. Só isso. Isso tem que ser igual à imposição de Bohr a um número inteiro dessa unidade básica h cortado. O que eu tenho que fazer aqui é eliminar a velocidade entre essas duas equações. Então eu uso essa segunda equação para obter a velocidade em função do que sobra e substituí-la aqui em cima. E aí eu vou obter os raios possíveis. Pronto. E agora a gente elimina o que puder ser eliminado nessa equação e a gente vai deixar o raio solto do lado esquerdo, tudo que não é o raio do outro lado. Aqui está a expressão que a gente obtém. Isto que aparece aqui, é claro que tem que ter a dimensão de comprimento, já que n é um número, não tem dimensão. Esse comprimento que aparece aqui, nós damos um nome a ele. Tá? Nós o chamamos o raio de Bohr. Então, este é o primeiro resultado que o modelo de Bohr obtém
se a gente impuser a um modelo clássico de um átomo planetário essa imposição injustificável de que o momento angular seja quantizado, certo? Então, o primeiro objetivo dele está alcançado. Aqui está a expressão de quais são os raios possíveis, tá certo?